Livro de Números, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 26. Versículo 1. Disse mais o Criador a Moisés. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: Então o nosso Salvador tornou a falar a ele, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui que falou foi o nosso Salvador Yahshua. Voltando lá no capítulo 8 de Números, do versículo 2. Falarão e diz ele: quando acenderem as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. Versículo 3. Arão, pois assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro, de modo que iluminassem o espaço em frente do mesmo, como o Criador ordenara a Moisés. Versículo 4. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas corolas, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Criador mostrará a Moisés. Assim ele tinha feito o candelabro. O versículo 6. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Versículo 7. Assim ele fará para purificar, esparger sobre ele a água da purificação, e eles farão passar navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão os seus vestidos, e assim purificarão. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, está escrito assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também o nosso Salvador Yahshua amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Versículo 26. A fim de santificar, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra. Foi a palavra do nosso Salvador Yahshua. Voltando lá no capítulo 8 de Números, no versículo 8 do capítulo 8 de Números. Depois tomaram o novilho com as suas ofertas de cereais, de flor de farinha amassada, com azeite. Tomará do outro novilho para oferta pelo pecado. Versículo 9. Também fará chegar os levitas perante a tenda da revelação, e ajuntará toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 10. E apresentará, pois, os levitas perante o Criador, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. No livro da carta dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: E os apresentaram perante os apóstolos, este tendo orado, e eles puseram as mãos. Versículo 7. E divulgava-se a palavra do Pai que está no céu, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Voltando lá no capítulo, numa referência aqui, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Não negligencieis o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia com a exposição das mãos do presbítero. Voltando lá no capítulo 8 de Números, do versículo 11. Arão oferecerá aos levitas perante o Criador como oferta de movimento, da parte dos filhos de Israel, para que sirva no ministério do Criador. Versículo 12. Os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então tu sacrificarás, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, ao Criador para fazer expiação pelos levitas. Versículo 13. E porá os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e oferecerá como oferta de movimento ao Criador. Versículo 14. Assim separará os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. No livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34, está escrito assim: Não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 5. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Versículo 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Voltando lá no versículo 15 do capítulo 8 de Números. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da revelação, depois de os terem purificado, oferecido como oferta de movimento. Versículo 16. Porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todos aqueles que abrem a madre, isto é, do primogênito de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Versículo 17. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri todos os primogênitos, santifiquei para mim. Versículo 18. Mas tomei os levitas em lugar de todos primogênitos entre os filhos de Israel. Versículo 19. Dentre os filhos de Israel tem dado os levitas, Arão e seus filhos, para fazer o serviço dos filhos de Israel, na tenda da revelação, para fazer expiação por ele, a fim de que não haja praga entre eles quando se aproximarem do santuário. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, está escrito também assim: Ele deu um como apóstolo, outro como profeta, outro como evangelista e outro como pastor e mestre. O versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento, tendo vida e aperfeiçoamento do sagrado, para a obra do ministério para a edificação do corpo do Mashiach, que é o nosso Salvador. Voltando lá no capítulo 8 de Números, versículo 20. Assim Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas conforme tudo que o Criador ordenara
a Moisés, no tocante aos levitas e os filhos de Israel eles fizeram. Versículo 21. Os levitas, pois, purificaram-se e lavaram os seus vestidos, e Arão ofereceu como oferta de movimento perante o Criador, e fez expiação por ele para purificá-los. Versículo 22. Depois disso entraram os levitas para fazer o seu serviço na tenda da revelação, perante Arão e seus filhos, como o Criador ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. Versículo 23. Disse mais o Criador a Moisés. Versículo 24. Este será o encargo dos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para se ocuparem no serviço e na tenda da revelação. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, está escrito assim: quando chegar a eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca do Pai que está no céu, o nosso Criador, e pegou nela porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Criador se acendeu como Uzá, e o Pai que está no céu, nosso Criador, feriu ali, e Uzá morreu ali. Voltando lá no capítulo 8 de Número, versículo 25. E os 50 anos de idade sairão desse serviço, não servirão mais. Versículo 26. Continuaram a servir, porém, com seus irmãos, na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento dos seus encargos, mas não farão trabalho, assim fará para com os levitas, no tocante a seus cargos. Eles aposentaram com a idade de 50 anos, por isso que eles não podiam mais trabalhar naquele cargo. Só as pessoas mais novas que podiam trabalhar naquele cargo. Este foi o livro de Números, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 26, para terminar. O nosso Pai que está lá no céu, que é Criador de todas as coisas, com a grandeza do seu poder, abençoa todos nós, como sempre tem abençoado. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Seja todo abençoado no nome do Filho dele, nosso Salvador, Yahshua. Assim seja para sempre.